Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di. Eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano. E eu estou aqui toda terça e quinta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Esse caso é de Lisbeth Tatiana Vequerizo Munhoz. Ela nasceu em 2 de dezembro de 1990 na cidade de Guayaquil, no Equador. Na época dos fatos, ela tinha 30 anos. Filha de Kairi Munhoz e Mário Alfredo Vacarizo. Ela era filha única por 18 anos, até quando seus pais tiveram a filha mais nova. Conheceu Luiz Javier Emicida, um jovem que estudou no Colégio São José La Salle, um colégio para crianças, onde também estudava um primo da Lisbeth. Quando ela conheceu o jovem, desde aquele momento se apaixonaram. Mas Lisbeth sabia que seus pais não lhe permitiriam que ela namorasse porque ela poderia se distrair dos seus estudos. Em 2 de dezembro de 2008, Luiz Javier ele foi de surpresa na casa da jovem com flores e presentes, com a intenção de conhecer os pais da Lisbeth. No momento em que o Luiz Javier chegou à casa da Lisbeth, ela tinha saído com o pai dela para comprar algumas coisas, porque iam fazer a festa de aniversário da mãe dela. E o pai dela ligou para Lisbeth para dizer que o Luiz Javier estava lá. E ela se surpreendeu muito e a família o convidou para jantar. E foi ali quando Luiz Javier pediu aos pais da Lisbeth permissão para poder namorar a jovem. E desde aquele momento começou uma relação formal entre eles. Ela decidiu estudar engenharia comercial e estudou junto com Luiz Javier. O seu sonho era viajar pelo mundo e abrir um negócio próprio. E com o passar dos anos ela conseguiu realizar todos os seus desejos. Depois de se formar na universidade, ela começou a trabalhar no departamento de importação de uma empresa de eletrodomésticos e também era modelo e maquiadora profissional e tinha um pequeno negócio com sua mãe de vendas de shampoos. O Luiz Javier trabalhava em uma empresa como representante na empresa que tinha a família dele. Ela estava bem economicamente. Durante a vida dela, Lisbeth avançou, em tudo que ela tentava ali, ela conseguiu no seu relacionamento. E aí o Luiz Javier propôs casamento para ela em 3 ocasiões. Pela primeira vez, a Lisbeth rechaçou a proposta, porque naquela época a irmã dela só tinha 6 anos, estava com câncer, e ela sentiu que devia ficar ao lado da família dela. O Luiz Javier queria casar, mas a Lisbeth reiterou que não se sentia preparada para casar e morar junto com ele em 2 ocasiões. E eles se separaram por um tempo, mas depois voltaram e na terceira vez que ele propôs casamento, ela aceitou se casar com ele, no dia 8 de outubro de 2019, após quase 11 anos de namoro. Eles casaram e eles foram de lua de mel ao México. Eles compartilharam fotos nas redes sociais, nas quais pareciam que estavam se divertindo muito. O casal se mudou para uma casa em Puerto Azul, uma área que escolheram estrategicamente porque ficava a poucos minutos da casa dos seus pais e também da casa dos seus sogros. A vida de recém-casado parecia ir muito bem para eles. Então o casal tinha ali já 12 anos juntos, 11 de namoro, 1 de casamento. Em dezembro de 2020 eles fizeram 1 ano de casamento. A rotina era de um casal normal, sem filhos. Lisbeth tinha um emprego que ela poderia trabalhar de casa, mas às vezes tinha que ir à empresa onde trabalhava, enquanto Luiz Javier ia para o seu negócio todos os dias. A Lisbeth sempre foi muito próxima dos pais e costumava ir lá para almoçar com eles. No domingo, 20 de dezembro, convidaram a Lisbeth para jantar em um restaurante naquela noite. O casal chegou tarde para o jantar porque estavam discutindo, porque disse que ela perdeu as chaves do carro e ela disse que não tinha perdido. Então, quando chegaram no restaurante, o clima estava assim desconfortável, porque havia tensão entre eles. E quando ela se despediu do pai, a Lisbeth disse à sua mãe que iria à sua casa no dia seguinte para que pudesse pintar o cabelo dela. A Katy era estilista e foi responsável por fazer todas as mudanças no visual da Lisbeth. No dia seguinte, a Katy estava conversando brevemente com a sua filha e lhe perguntou a que horas ela iria na casa dela para pintar o cabelo. A Lisbeth respondeu que quando terminasse o trabalho iria, mas deu 22 horas, 22h30, quando a Katy percebeu que sua filha não tinha ido à sua casa.
nem ligou para ela. Então ela decidiu ligar para ela, mas não conseguiu se comunicar. Mas uma hora depois ela recebeu uma ligação inesperada com a terrível notícia que a sua filha Lisbeth havia falecido. Quem deu a notícia para ela foi o pai do Luiz Javier, que alegou que a Lisbeth tinha falecido depois de ter caído da escada. A mãe dela chegou lá na casa, em total desespero. Logo que eles chegaram no local, foram recebidos pela mãe dele, né, por Nancy Nunes. A mãe do Luiz Javier viu a mãe da Lisbeth chorando muito, um pouco descontrolada, e a mãe do Luiz arrogantemente disse para ela: senhora, cale-se, pare de gritar. Ela viu sua filha ali em uma poça de sangue, com o cabelo úmido, e ela não parava de gritar. Ela perguntou o que passou com a minha filha. Aí a mulher disse: ela saiu do chuveiro e ao descer as escadas ela caiu. Quando eles chegaram na casa, vários funcionários da funerária Santa Ana também estavam lá e queriam levar o corpo da Lisbeth imediatamente para ser enterrado. Lá tinha um homem chamado Richard Assuntagui, que se apresentou como médico legista e disse que a Lisbeth perdeu sua vida em decorrência de um acidente doméstico. O suposto médico legista disse que no ato do certificado do falecimento ele colocaria que ela faleceu de causas naturais, alegando que ela teve um ataque cardíaco após a queda. E disse que não era necessário uma autópsia da Lisbeth. A família do Luiz, né, disse que eles seriam responsáveis por tudo relacionado do funeral, que a família dela não precisava se preparar com nada. O velório da Lisbeth seria naquele dia, a família dele falou, e o enterro no dia seguinte. Aí os pais dela se recusaram a fazer isso e pediram que a jovem fosse velada por pelo menos alguns dias para dar tempo aos seus entes queridos de chegarem. No dia 22 de dezembro começou o velório da Lisbeth. O marido da Lisbeth não se aproximou do caixão da esposa nenhuma vez, não derramou nenhuma lágrima e parecia estar socializando-se com as pessoas durante o velório. E isso chamou a atenção de todos. E durante aquela manhã, uma amiga da Lisbeth foi até a mãe dela, abordou a Katy e disse que ela tinha grande preocupação com o que tinha ocorrido com a Lisbeth, e ela disse a Katy que a Lisbeth havia sofrido vários episódios de violência doméstica, e ela começou a relatar algumas coisas que a Lisbeth havia confessado a ela. A mãe não tinha ideia. Ela disse que o Luiz Javier era um homem extremamente ciumento, exigia que a Lisbeth compartilhasse sua localização em tempo real toda vez que ela saía de casa. Quando chegava em casa, também tinham discussões constantes que sempre acabavam com violência física contra a Lisbeth. E ela diz que Luiz era constantemente violento. Os pais ficaram chocados, porque evidentemente a Lisbeth manteve tudo isso longe deles. Eles não sabiam de nada. Eles estavam completamente impactados com o que havia ouvido. Eles não tinham ideia que a sua filha era vítima de violência doméstica. A Katy lembrou que quando ela se aproximou do corpo da sua filha, ela tentou abraçá-la, seus braços já estavam rígidos. Vale ressaltar que a rigidez cadavérica, que é o rigor mortis, chamada, né, rigor mortis, acontece após 4 ou 5 horas, após o falecimento. Se eles telefonaram para o serviço de emergência dizendo que haviam acabado de achá-la caída na escada, e logo em seguida a família foi avisada, porque o corpo dela estava rígido. E outra coisa, a versão do Luiz é que ela havia saído do chuveiro e caiu da escada. Eis que a Katy viu outra bandeira vermelha ali, porque o Luiz tinha um machucado nele. E ela perguntou o que aconteceu, e ele disse que foi atacado na noite anterior na academia. A Katy decidiu chamar as autoridades dizendo que alguém tirou a vida da sua filha. Naquela mesma noite, o corpo da Lisbeth foi levado para uma autópsia e deram ali início a uma investigação. Finalmente, o corpo da Lisbeth foi levado para o necrotério, onde foi realizada uma autópsia. Acontece que constou no primeiro certificado de falecimento, que foi assinado pelo médico Mal Humberto,
que disse que ela havia falecido de um ataque cardíaco e que não apresentava sinais visíveis de violência. Mas quando a autópsia foi realizada pelo médico forense, ele encontrou muitas discrepâncias. Ele constou que a Lisbeth tinha um edema cerebral, uma ferida feita com algum objeto cortante, uma lesão cerebral traumática causada por um objeto pesado e pontiagudo. Além disso, havia vários hematomas, foram descobertos por todo o corpo, indicando que ela havia sofrido violência física imediata e até anterior, porque algumas estavam em fase já de estarem com aparência um pouco melhor. Mas o mais incomum foi que a autópsia é que na cabeça dela tinha uma cola chamada Crazy Glue. Essa Crazy Glue, ela é usada para colocar em coisas que são quebradas. Por que aquilo estava na cabeça dela? Não houve resposta para isso. Mas segundo o legista, ela faleceu umas 10 horas antes que os pais chegaram e receberam a notícia. Ou seja, provavelmente a cabeça dela deve ter aberto, sangrado, e eles colaram com essa cola Crazy Glue. O cabelo da Lisbeth foi lavado pouco antes de chamarem os pais dela, dando a impressão que ela tinha saído recentemente do banho. Mas o médico legista disse, não, ela faleceu faz umas 10 horas. Não havia outra explicação, a não ser que a família estava envolvida em tudo isso. Quando as autoridades chegaram na casa, a casa já tinha sido completamente limpa. Mas graças à tecnologia do luminol, eles conseguiram ver a presença de sangue em várias áreas da casa, como na cozinha, na escada, no quarto principal. Nada coincidia com uma simples queda, já que nas escadas, durante os exames, continha uma mala aberta com algumas sacolas cheias de roupa da Lisbeth, o que sugere que ela estava se preparando para deixar o seu marido quando foi atacada. Lisbeth finalmente se cansou do controle das agressões por parte do marido, que decidiu sair de casa e provavelmente houve uma discussão que deve ter acontecido na noite anterior, antes do jantar com os pais. Pelo visto, a discussão começou e terminou com ele tirando a vida dela. Acredita-se que naquela discussão o Luiz Javier a atacou. Mas havia um pequeno detalhe sobre Luiz. Os funcionários que trabalhavam com Luiz confirmaram que ele estava no trabalho durante todo o dia e também durante as horas que estima-se que alguém tirou a vida dela. Mas as autoridades encontraram vídeos de uma câmera de segurança. Você pode ver 2 sujeitos em uma motocicleta chegando na casa em Porto Azul no dia 21 de dezembro, no tempo estimado do que aconteceu. A polícia conseguiu identificar um dos sujeitos como Ronaldo José, ou Ronaldo José, e eles ficaram surpresos que ele era o funcionário do Luiz Javier. Quando o Ronald foi interrogado, ele confirmou, sim, que ele era o sujeito do vídeo. Ele declarou que o outro homem que o acompanhou não era nada mais, nada menos que o chefe dele, o Luiz Javier. O Ronald garantiu que naquele dia o Luiz pediu para ele levá-lo em sua moto até a sua casa em Porto Azul, apesar que ele tinha carro. Mas os dois foram até a casa lá do casal. O Luiz Javier saiu da casa, entrou na casa enquanto o Ronaldo esperou e foi embora depois levando o Luiz Javier. Então por isso que ninguém deu conta que o Luiz tinha saído, porque o carro dele não saiu, mas ele tinha saído. As autoridades tinham certeza de que o Luiz cometeu o crime naquele dia e que ele tinha ido de motocicleta até a casa dele. Ele deixou o seu carro no local justamente para que seus funcionários pensassem que ele estava trabalhando na empresa até 7 horas da noite. Foi quando ele retornou para sua casa, mas não contou às autoridades que ele tinha estado na casa dele algumas horas antes. Ele esqueceu de contar esse detalhe. A investigação descobriu registro de ligações telefônicas entre ele e várias pessoas, bem como com seus pais, mensagens entre eles e os funcionários da funerária, e o médico legista que assinou o primeiro relatório. A polícia disse que o Luiz Javier
Ele moveu o corpo da Lisbeth, ele montou toda a cena com a ajuda dos seus cúmplices. As autoridades de Guayaquil emitiram uma ordem de prisão contra o Luiz no dia 29 de dezembro de 2020, mas infelizmente, naquele mesmo dia, ele conseguiu pegar um avião para Bogotá, na Colômbia. Descobriu que a família dele tem alguns contatos com instituições judiciais e que algumas horas antes da ordem da prisão dele, alguém avisou a família dele, algum funcionário público avisou a família dele e simplesmente ele fugiu para aquele país. O promotor Luiz Machado foi investigado por fraude processual em outro caso e foi finalmente removido da investigação do caso da Lisbeth em 2021. Lá é um tal de gente comprando gente que é um absurdo. O promotor em 21 foi preso e acusado do crime de fraude processual, porque foi ele que permitiu a libertação do líder de uma gangue do crime organizado. Gente, lá no Equador tem tanta gente corrupta, mas vou te contar, hein? Olha, a funerária, o promotor de justiça, os pais, o Luiz, uau! O novo promotor do caso, Roli Pirilhos, requereu a prisão dos pais do Luiz e eles foram presos, ainda bem, né? Requereu também a prisão do médico forense, cuja assinatura apareceu no registro de falecimento da Lisbeth. E eis que descobriu-se que ele não era médico, coisa nenhuma. Ele era funcionário da funerária, que preparava os corpos, maquiando-os, e ele foi acusado de fraude processual. Ele foi preso. Foi indiciado também Marlon Eras, que era o médico forense e era irmão do Rolando Eras. O Rolando pegou o documento em branco do escritório para falsificação e que foi assinada pelo irmão dele, o médico legista. Mas ele foi libertado após ser comprovado que ele não estava presente no momento do preenchimento do documento. E após uma perícia, a caligrafia, eles conseguiram dissipar, né, que os elementos que quem assinou o laudo foi o irmão dele, que roubou o papel dele, e não foi ele exatamente. Então o médico acabou sendo liberado. No ano 2021, em depoimento, Miguel Ángel, irmão do Luiz Javier, disse que durante o velório da Lisbeth, seu irmão pediu que o levasse à farmácia quando ambos estavam no carro. No momento de sair, algumas pessoas chegaram vestidas com roupas civis e estavam se aproximando deles pelos dois lados, uns do lado direito, outros do lado esquerdo. A pessoa se lançou contra o carro e acelerou porque estava com medo. Essas pessoas não se identificaram quem eram, eles estavam pensando, será que são policiais? Mas ficou claro que aquelas pessoas não eram policiais e essas pessoas pegaram o irmão dele e desapareceram com ele. Ai, que beleza. Alguém acredita nessa história? Ah, faça-me o favor, né? Ele está querendo dizer agora que a polícia que sumiu com o irmão dele. Eles estavam fugindo, como se tivesse medo de que fosse descoberto. E ele sabia que ele seria preso. Só que agora veio o irmão dele com essa historinha que um grupo desapareceu com o irmão dele. O irmão dele não desapareceu por conta própria. Os pedidos de declaração voluntária do Luiz nunca foram atendidos para ele retornar. E ele não foi visto mais no país desde o dia 29 de dezembro, que foi o dia em que ele pegou o avião para Bogotá. E no momento, ninguém sabe do paradeiro. No caso do Luiz, basta olhar como é que ele saiu, quem ele saiu, bastando olhar para os pais dele. Não valem nada. E é isso, eu gostaria de saber de vocês. Essa moça parecia que ela sabia, né? Eu não sei, como é que você viveu 10 anos namorando uma pessoa e sua família nunca soube que você sofreu uma violência doméstica? Porque você não passa 10 anos namorando um homem e um ano que você casou ele se tornou violento. Não, isso já tinha que estar acontecendo antes. Não é possível, são 11 anos. Estou falando que você namorou 2, 11 anos. E a família nunca soube, ela nunca contou para ninguém. Mas ela fez a coisa certa. Se é que ela descobriu que isso ocorria após o casamento, ela resolveu sair. Só que eu já disse nos vídeos que eu fiz aqui, eu volto a repetir, o momento mais perigoso
para uma vítima de violência doméstica, é o momento que a vítima vai sair da casa. Você não tem que avisar para ele para onde você está indo. Você simplesmente faz as malas quando ele não está em casa e você desaparece. Se você tem filhos, não saia do estado ou do país sem que você tenha uma ordem judicial para isso. Não vá para a casa da sua mãe, que obviamente vai ser lá que ele vai te procurar. Não vá para a casa da sua melhor amiga, que também vai ser lá. Vá para um local longe, vá para a casa de uma tia, de um tio, qualquer coisa, peça uma ordem judicial caso você tenha filhos menores. Não esqueça disso para não te dar problema depois na custódia das crianças. E simplesmente corte todo o contato com a pessoa, porque o momento mais perigoso é o momento que você está deixando a pessoa abusiva. É esse momento que a pessoa acaba, por causa da obsessão, do poder, do controle, acaba tirando a vida. Então, nunca avise para onde você está indo. E como eu falei, a pessoa vai te procurar onde? Na casa dos teus pais, na casa da sua melhor amiga. Então, se você tem condições, vá para uma casa bem longe, uma casa de um tio, uma prima, alguém que ele não tenha ideia. Se você tem esse telefone que você divide a localização, não esqueça de cancelar imediatamente isso, né? Para que ele não consiga te seguir. Mude as senhas que você tem nas redes sociais e no seu e-mail, porque muitos casais dividem senhas, essas coisas que eu acho coisa muito esquisita, mas cada um. Mas para mim já começa errado ali. Eu falo, para que eu preciso dividir senha do meu e-mail? Para quê? Não faz sentido, né? Mas enfim, fica aí a dica para vocês. Está passando por um momento aí, uma pessoa abusiva na sua vida, saia desse relacionamento, não tenha vergonha de procurar ajuda, mas não se esqueça, o momento mais perigoso é o momento que você vai deixar a pessoa abusiva. Se você teme pela sua vida, peça uma ordem de restrição. Quando você vai trabalhar, mude o local por onde você costuma sair. Tenha a atenção redobrada na hora que você está saindo do seu trabalho. Eu já falei, eu reitero novamente, coloque câmeras na sua casa. Deixe de fazer as unhas aí 2, 3 semanas e os cabelos. Pronto, você já consegue comprar uma câmera. Coloque essas câmeras de vigilância, CCTV, num local mais alto, não um local onde a pessoa possa tirar, e deixe bem claro um anúncio que existem câmeras na casa, porque isso diminui as chances de alguém tentar fazer alguma coisa com você, sabendo que tem câmera na tua casa. Mas essa câmera não deve estar ao alcance que alguém possa ir lá e tirar. Aqui em casa, as câmeras estão quase em cima do telhado. Pega toda a vizinhança inteirinha. Mas quem que vai subir no telhado para poder pegar? Meio difícil, né? Mas tem sinal dizendo que tem câmeras. Então, é uma maneira de refrear com que as pessoas tentem fazer alguma coisa com você sabendo que tem câmeras. Você saiu da casa ou você resolveu ficar na casa e ele saiu. Troque a fechadura da porta. Pelo amor de Deus. É muito importante que você troque a fechadura da porta. Tá bom? É o caso de hoje. Nos vemos e até mais.